crianças. Mas qual foi o momento que você falou, Michael? Preciso mudar a minha vida, cara. Vamos lá, então eu tava nessa. Eu falava, eu preciso, mas não caía. E aí um dia, eu tô lá na UTI, minha BMW branca com umas rodas que eu tinha colocado, com o motor mexido, mapa personalizado, tava no estacionamento do hospital, pegando poeira. E eu lembro que chegou um colega já de seus 60 e tantos anos, ele chegou lá no conforto ali da UTI e ele começou a se queixar. Pô, não sei o que, reclamando do trabalho, tipo, reclamando de estar ali, de ter que vir no hospital. Claramente cansado, claramente frustrado com a vida, com as condições dele. E ele falou o seguinte, o hospital acho que tinha atrasado um mês ali, que é uma coisa muito comum, né? E aí quando o hospital atrasou, ele falando assim, desesperado, o hospital atrasou, eu preciso do dinheiro, eu preciso pagar as contas, porque eu vou entrar no cheque especial, não sei o quê. E, cara, aquilo pra mim me abriu, assim, a mente de um jeito, porque eu falei, cara, eu não quero chegar nessa idade desse jeito. Pô, se eu ficar minha vida... E assim, um detalhe, esse cara, ele é especialista, um cara com nome, um cara muito bom, e ele tinha consultório há décadas, E aí você vê ele numa situação dessa, cara, você fala, velho, esse cara fez tudo errado na vida. No sentido de finanças, né? Você fala, meu Deus, cara, como é que pode um cara assim... tá nessa situação, nessa idade, nesse ponto da vida. Aí eu falei, cara, não, eu não quero isso pra minha vida, eu preciso mudar, senão eu vou ser o cara que vou morrer no plantão, sei lá, com 80 anos, a enfermeira vai bater lá na porta, doutor, tem paciente pra ver, vai abrir, eu tô morto. Eu tenho que chamar outro plantonista. Eu tenho que chamar outro plantonista. O Michael é muito idiota. Mas, cara, era isso que eu imaginava. Eu falava, cara, eu vou ser assim, vou morrer lá, cara, no plantão. Foda-se, velho, eu vou de andador pro hospital pra fazer meu plantão. Mas a BM branca, com as rodas... BMzinha, aí pega o andador no porta-malas, vamos pro plantão. Cara, e aí então, e aquilo virou minha chave. E aí foi o momento que eu falei, velho, não, eu não quero. Outro detalhe, sabe o que esse mesmo médico me falou? Ele falou que ele costumava, no começo do ano, como no começo do ano tinha aqueles imprevistos, entre aspas, de pagar o CRM, IPVA, IPTU, imprevistos que acontecem todos os anos. Faz 50 anos que ele tem imprevisto em janeiro, né, cara? Ele emprestava dinheiro do banco para poder pagar esses impostos no começo do ano e depois ele ia pagando parcelado pro banco. E, cara, há 40 anos que ele tem imprevisto, será que... não quero me precipitar, mas não sei se você, de repente... percebeu que não é um emprego... Cara, ano que vem, não quero de verdade me precipitar, mas ano que vem parece que vai ter de novo, cara. O CRM vai te mandar um boletinho. Parece que não vai ser grátis ano que vem. E aí, então, eu falei, não, eu vou mudar. Beleza, cara. Aí pegava. Na época, a gente tinha muito menos conteúdo sobre finanças e investimentos da forma como a gente tem hoje. Hoje em dia, inclusive, eu falo o seguinte. Antes era a falta de informação. Hoje é o excesso. Sim. Cara, hoje, assim, tem muita porcaria. Cada um fala uma coisa e você fica meio perdido. E aí, beleza. Mas eu comecei a estudar. Eu tive que procurar muita literatura. Porque era uma coisa que realmente, assim, eu não tinha um acesso tão fácil. E no primeiro momento, quando você tenta estudar, você começa a ver, principalmente se você entrar em fórum de discussão, você começa a ver os caras falando um monte de sigla, todo mundo se achando gênio, e você bate o olho e fala, cara, não entendi nada do que esses caras estão falando, isso não é pra mim, eu não tenho capacidade. E em alguns momentos eu senti isso. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, eu diagnostico glomerulonefrite, velho. Não é possível que eu não aprenda esses troços aqui, pô. Tem gente, né, que consegue investir. Então foi batendo cabeça, fui aprendendo e tal. E mais do que aprender, de repente, alguma operação mirabolante no mercado financeiro, na verdade foi aprender o feijão com arroz bem feito, né? Que é o hábito de se pagar primeiro. Então, recebeu o dinheiro, já tira aquela porcentagem para investir. O hábito de você aprender a fazer um balanceamento de carteira. Então, quanto por cento eu vou ter em renda fixa? Quanto por cento eu vou ter nesse ativo aqui? Quanto por cento eu vou ter em ações? Quanto por cento eu vou ter dolarizado? Não é uma formação em trade, né? Exato. Não faz trade, não tá? Só pra deixar claro. Não é day trade. Então, assim, não, é você colocar o seu dinheiro e deixar as coisas acontecerem. Eu gosto muito do exemplo Fator tempo. Eu gosto muito do exemplo daquela corretora Fidelity que fez uma pesquisa, né, com os clientes, e num período de 10 anos viu quem eram os clientes que tiveram a melhor performance em ações, né? E tinha sido os clientes que tinham morrido. Porque ou tinham sido esquecido a conta ou tinham a conta bloqueada por algum motivo. Por quê? Porque eram justamente os caras que não ficavam vendendo no desespero na baixa, comprando quando tá todo mundo falando na alta e simplesmente deixavam as boas empresas ali atuar e levar seu tempo. Então comecei a estudar
E aquilo começou a ficar mais claro para mim, então eu comecei a colocar em prática. Aí comecei a fazer curso. Então, fazia curso e tal. Cara, comecei a voar, assim. Pô, as metas que eu tinha colocado, de repente, para, sei lá, 5 anos, eu tava atingindo ali em 2 anos. Meta que eu tinha feito, pô, para 1 ano, eu tinha atingido em 5 meses. Então, eu tava, pô, realmente aquilo me deu um ânimo. E sempre no começo é difícil, sempre no começo ele vai mais devagar, mas quando você vai vendo que com o passar do tempo aquilo vai só melhorando, então aquilo me animou demais. Só que eu tinha uma dor ainda em relação a isso. Porque os cursos que eu fiz, às vezes você chegava lá, era uma aula de 2 horas para te ensinar um conceito simples que você conseguiria ensinar em 10 minutos. Às vezes era 1h30 para te mostrar um negócio e eu acho que até a linguagem, né? Geralmente quem trabalha no mercado no mundo das finanças, no mercado financeiro, tem uma linguagem complexa. Então eu nunca consegui aprender finanças antes, porque é impossível. Gente, calma, vamos de novo. Eu tenho que voltar, fala de novo, mais uma vez, repete esse conceito, porque não são conceitos fáceis de você Não, passar. Exato. E outra questão também é a realidade, né, de cada um, porque... Cara, vamos lá. É muito diferente você entender a cabeça do médico, a realidade que ele vive, como é que funciona o esquema de pagamento, como é que funciona o esquema de trabalho, como é que é o esquema de vida, de tempo que ele tem e tudo mais, do que você falar pro geralzão, né? Sim. Que nem eu falo assim, pô, de repente você vai lá fazer um curso de finanças e aí tem um módulo que te ensina a fazer crochê para vender no semáforo, não sei. Cara, pô, legal, para quem precisa de uma renda extra, tá? Mas não é, pô, imagina você assistir uma aula de 1 hora para aprender, sei lá, fazer algo assim, não faz sentido pro médico. E aí na época eu lembro que eu tive a ideia de falar assim, cara, a gente podia fazer algo mais simples, direto ao ponto, numa linguagem que tornasse isso palpável pro médico, que ele entendesse e que ele pudesse aplicar na prática.